Hoje a narrativa de Jinx insinua pra gente o início de uma nova fase na história, onde o Jae-kyun finalmente caiu na real, mas agora ele precisa lidar com as consequências de toda a merda que ele vem fazendo durante todo esse tempo. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 77 de Jinx, que começa a contar aí uma nova fase na história com a mudança drástica na maneira de agir e de ver as coisas do Jae-kyun. Antes da gente falar desse capítulo, deixa eu te lembrar que o like é muito importante porque ajuda no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas e claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. Depois de passar alguns dias de cama, o Jae-kyun finalmente acorda 100% saudável. Ele se pergunta se foi o repouso, né, o descanso, ou se foi ele finalmente ter se livrado daquela dor no peito que assolava ele, né, pensando em todas as mudanças que tinham acontecido recentemente na vida dele e todas as inseguranças e incertezas que isso despertou. Ou talvez, no final das contas, pode ter sido o Kindan, a maneira gentil como o Kindan cuidou dele naquela noite em que ele foi ver como o Jae-kyun tava. Agora que a febre finalmente foi embora, ele pode parar para pensar direito. Ele aproveita, inclusive, o momento em que ele volta a treinar, né? Ele sai para se exercitar e para pensar sobre todas aquelas coisas que aconteceram nos últimos tempos. Pensando sobre tudo aquilo que consumiu ele nesses últimos dias, ele pensa no Kindan também, que deixando de lado a sua Jinx, né, a sua superstição em relação à luta, o Kindan ele já é parte da vida dele. Quando ele para pensar em todo esse histórico, ele percebe que o Dan sempre esteve ao lado dele e sempre deu o melhor para poder cuidar bem do Jae-kyun. Inclusive ele assume para si mesmo a culpa do estado em que o rapaz está agora. Ele sabe que é praticamente responsabilidade dele a maneira destruída e debilitada em que o Kindan se encontra. Inclusive o afastamento do Kindan com ele sabe que aquilo tudo é reflexo da maneira como ele sempre tratou o Kindan. Ele sabe que tanto a saúde do Dan quanto o afastamento dele é tudo reflexo da maneira como ele tratava o rapaz. Foi ele o responsável por destruir e afastar o Dan da vida dele, a maneira violenta que ele tratava o Dan, né? A maneira agressiva, sem o mínimo de carinho ou compaixão. Mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de se frustrar ao perceber que parece que só ele melhorou. De que adianta ele mudar toda essa mentalidade dele se no final ele vai olhar pro Dan e o Dan continua no fundo do poço? As coisas nos últimos dias têm sido tão ruins que o Jae-kyun não consegue nem se lembrar como era o rosto do Dan quando ele tava sorrindo. A diferença dessa vez é que ele tá decidido. O Jae-kyun tá decidido a deixar de lado a sua Jinx e, primeiro de tudo, cuidar do Kindan. É até meio engraçado ver essa evolução absurda dele nesse momento, mas eu acho que tem uma pegada bem orgânica ali, bem humanizada na história. Dá pra perceber que o personagem tá num conflito interno direto com tudo que ele viveu, porque ele tá muito frustrado de ver o Dan naquele estado, dele ter melhorado e o Dan não, mas ao mesmo tempo ele assume toda a responsabilidade por aquela situação. Então ele aceita definitivamente que ele precisa lidar com aquilo, e para isso ele precisa deixar de ser a própria prioridade nesse momento. Como eu mencionei, eu acho que eu gosto disso, eu gosto dessa narrativa, desse texto que vem nesse momento, porque eu acho que ajuda a dar uma certa humanizada no Jae-kyun, né? Porque a gente via ele só de maneira completamente vilanesca, assim, e eu acho que isso coloca ele num lugar de maior fragilidade, que ele já esteve muito mais, só que eu acho que a autora está tentando trazer essa redenção para ele de uma forma bastante orgânica, bastante saudável para o ritmo da história. Depois da corrida matinal, o Dan passa na casa daquele senhor com quem o Dan divide o quarto, né, lá onde o Dan mora,
e eles estão prestes a saírem para a roça. O Dan prometeu que iria ajudar ele na colheita daquele dia. O homem, de maneira despreocupada, convida o Jae-kyun para ir junto, mas o Dan prontamente se impõe na frente e diz que não, que o Jae-kyun precisa pegar leve, né? Que além dele ter acabado de se recuperar de uma gripe bem forte, ele tá prestes a voltar para as lutas, então ele precisa ir com calma cuidar do corpo dele. Só que, para surpresa do Dan e de todo mundo no geral, ele rebate dizendo que não é pro Dan se preocupar, que ele vai sim, só pede que esperem ele se trocar. Esse momento da história rende algumas interações divertidas pra gente, né? Daquele Jae-kyun irritado, fazendo aqueles trabalhos braçais. E assim, mais irritado ainda, tipo, como essas pessoas nesse lugar plantam tanto, eles nem dão conta de colher tudo aquilo sozinhos. É muito legal, é muito divertido, mas ele tá ali, fazendo a parte dele. Enquanto o Dan tá irritado falando sobre aquilo, né, mesmo assim, enquanto tá trabalhando, aquele senhorzinho lá responde a tudo que o Jae-kyun fala, ou se irrita, ele responde de maneira completamente despreocupada, e aí deixa essa passagem ainda mais divertida. Depois de muito trabalharem, então, o homem avisa eles que ele e os outros moradores vão terminar o serviço e diz para eles descansarem, porque eles trabalharam bastante tempo já embaixo do sol, entrega para eles uma sacolinha cheia de picolés. Os dois descansam na sombra enquanto tomam algum sorvete, mas o Jae-kyun não consegue deixar de perceber que a atmosfera entre os dois está bem estranha. No final das contas, quem quebra esse gelo é o Dan, perguntando como o Jae-kyun tem se sentido. Ele responde que tá melhor, e aí o clima volta a ficar estranho, desconfortável entre eles, mas o Jae-kyun de repente quebra o próprio gelo, falando que ele tá prestes a voltar para Seul, porque ele tá prestes a fazer o retorno dele às lutas, e ele pede então que o Dan vá junto com ele. Mas como nos últimos dias, o semblante do Dan continua abatido, triste e sem vida. O Dan continua vivendo no limite da exaustão física e emocional. O Jae-kyun diz para ele que se ele voltar para Seul junto com o Jae-kyun, ele poderia ajudar o lutador a se preparar para as lutas, que ele está prestes a voltar, e também assim ele poderia continuar o tratamento para o sonambulismo dele lá em Seul com os médicos. Tratamento esse que, por mais que o Jae-kyun estivesse disposto a participar desse processo, o Dan acabou abandonando quando as coisas entre eles voltaram a ficar muito desconfortáveis. O Jae-kyun se mostra preocupado com ele, dizendo que é perigoso para ele continuar vivendo daquela forma e ficando sozinho, porque pode acontecer um outro acidente, como a vez em que ele saiu andando mar adentro. Mas o Dan prontamente recusa, dizendo que no estado atual dele, né, completamente debilitado física e emocionalmente, ele não vai ser útil para o lutador e que ele vai procurar tratamento para o sonambulismo sozinho. Essa passagem é, no geral, muito triste, porque o Dan ele se coloca num lugar completamente objetificado quando ele fala algo do tipo que ele não será útil no estado atual dele. Como se ele fosse um objeto quebrado. Ele tá praticamente dizendo que no estado que ele tá, ele não consegue ajudar da forma como ele sempre ajudou, fazer o que ele sempre fazia, e que sem isso ele é uma pessoa sem valor nenhum. Pra surpresa do Kim-dan e também pra nossa, o Jae-kyun vai dizer pra ele então que ele pode ir apenas pelo tratamento, pra ele voltar pra Seul com o Jae-kyun apenas pelo tratamento, e que a ajuda nas lutas podem ficar pra depois. Afinal de contas, também é culpa dele que o Dan esteja passando por tudo aquilo. Pela primeira vez na história, o Jae-kyun está disposto a ajudar em algo pro Kim-dan, pelo bem do Kim-dan, sem precisar ou sem pedir nada em troca. Aquela oferta pega o Dan de surpresa, mas parece genuína. Só que o Dan ele não consegue se colocar nesse lugar de valor. Isso não é necessariamente culpa só do Jae-kyun, né? Claro, tem uma culpa aí da narrativa, da personalidade construída pro Kim-dan, que sempre se colocou em um lugar como uma pessoa de pouco valor. A história toda começou porque ele era assim também. O Jae-kyun conseguiu
comprar ele, entre aspas, porque o Dan sempre foi assim. Ele diz que não faz sentido ele ir junto se ele não vai ajudar em nada, e ainda rebate dizendo que não é culpa do lutador. Afinal de contas, o corpo é dele, a culpa é dele. Não é bem assim, Kindan. O Jae-kyun fica frustrado e pergunta por que ele recusa tanto em aceitar uma oferta que parece tão boa. Ele pergunta se ele odeia tanto assim a ideia de morar de novo com o lutador. Essa pergunta faz o Dan lembrar de diversos episódios violentos que eles viveram, né? E ele acaba respondendo que não é que ele odeie, mas ele não quer se sentir como um peso extra pro Jae-kyun e que ele se sente desconfortável com essa ideia. Ele ainda questiona por que o Jae-kyun tem agido assim ultimamente, tem se esforçado tanto pelo bem-estar dele, que ele nunca foi assim, que ele não precisa se preocupar tanto. O Dan deixa bem claro que o Jae-kyun não precisa se esforçar ou passar tanto esse trabalho só por ele. Então passa pela cabeça do Kindan, quando ele fala sobre isso, um episódio onde o Jae-kyun, muito irritado, fala sobre o problema de sonambulismo do Kindan, e nesse episódio ele dizia pro Dan que aquela situação era um saco pra ele também, que ele odiava aquela situação e que ele também não tava nada contente em ter que cuidar do Dan. E esse não é um episódio muito antigo, tá, gente? É uma passagem recente, quando eles meio que descobriram o problema do sonambulismo do Dan, e o Jae-kyun meio que estava disposto a cuidar dele, mesmo que a gente perceba por essa fala que ele não estava contente com ter que cuidar dele. Tentando apenas colocar um ponto final naquela conversa, o Kindan ele tenta encerrar dizendo que é pro Jae-kyun apenas voltar para Seul e esquecer dele. E ele também, claro, garante que não é para ele se preocupar, que o Dan vai continuar pagando a própria dívida. O Jae-kyun tá frustrado e até mesmo irritado com ele mesmo, porque ele sabe que no fundo faz todo sentido o Dan agir daquela maneira evasiva e dizer aquelas coisas, não aceitar as propostas, porque no final das contas tudo isso é resultado, reflexo da maneira como o Jae-kyun agiu e tratou o Dan durante todo esse tempo. Ele tem uma última oferta. Ele lembra o Dan de uma passagem recente onde ele falou pro Dan que assim que ele recuperasse o título de campeão dele, os dois poderiam seguir caminhos separados. Então ele diz ao Dan que ele só precisa de ajuda para recuperar o título dele, ele só precisa de ajuda para vencer o Baek Junmin. Ele sugere que se o Dan ajudar ele a vencer essa luta e recuperar esse título, ele vai considerar toda a dívida paga. E ainda ele está disposto a levar o Dan nesse processo de reconquista do Jae-kyun ao seu cinturão. Ele ainda se compromete a dar carona pro Dan entre Seul e essa cidadezinha onde eles estão vivendo, para que o Dan possa ver sempre a sua vozinha que está internada naquele hospital. Essa é uma proposta que pega o Dan muito de surpresa e é praticamente uma proposta irrecusável. As dívidas que ele acumulou com o Jae-kyun nos últimos tempos são muitas. Além da proposta, né, que eles tinham, o empréstimo que o Jae-kyun fez pro Dan, né, a proposta inicial dos pagamentos, do salário, ainda tem o fato de que o Jae-kyun quitou toda a dívida que a avó do Dan tinha no hospital. Então realmente seria assim uma oportunidade única. Ele poderia quitar aquela dívida e depois simplesmente viver a vida dele sem nada que o prendesse ao lutador. Ele diz que depois disso, depois que ele vencer essa luta, então a dívida tá paga, nada vai prender eles um ao outro, e que aí o Dan pode fazer o que ele quiser da vida dele, que assim que esse dia chegar, eles simplesmente encerram o acordo, o contrato que eles têm desse tempo todo. A proposta que pega o Dan de surpresa, ao mesmo tempo parece difícil pro Jae-kyun fazer ela. Não existe um real valor nessa proposta, né, agora que o Jae-kyun colocou os próprios sentimentos no lugar, porque ele sabe que agora ele se sente diferente, ele quer estar mais perto do Dan do que nunca, e ele sabe que essa é uma proposta onde em algum momento pode chegar
pode chegar o fim de todo esse relacionamento, de todo esse vínculo deles, pode chegar um momento onde ele nunca mais vai ver o Dan na vida dele. Pela primeira vez na história, o Jae-kyung parece uma pessoa altruísta. Claro, existe um benefício para ele nessa história, onde ele pode recuperar o título, vencer a luta, né? Mas ao mesmo tempo, isso quer dizer ele viver o resto da vida sem o Dan. É um futuro completamente sem o Dan por perto, mesmo depois dele finalmente ter colocado os sentimentos e as emoções dele em relação ao Dan no lugar. E assim chega ao fim o capítulo 77 de Jinx, com a oportunidade do Dan de finalmente se livrar daquilo que começou essa fase tão difícil da sua vida e que o destruiu física e emocionalmente. O Jae-kyung finalmente aceitando a sua derrota para o Dan, possivelmente abrindo mão do seu futuro próximo vitorioso, caso ele perceba que não consegue mais lidar com a sua Jinx, ou que ele realmente dependa do Dan para se manter no topo. Pra gente, é praticamente o fechamento de um ciclo, né? O fim do contrato que começou toda essa história. É o símbolo real da mudança dos sentimentos e valores do Jae-kyung. Essa conversa entre eles nesse capítulo sugere uma virada de chave total para os personagens na história deles. E pra gente, né, o fato de estarmos entrando em uma reta final, em um momento completamente diferente da história. Essa conversa é como um marco zero em toda a história, né, um novo marco zero na história, colocando o Jae-kyung em um lugar completamente vulnerável pela primeira vez. Como o Jae-kyung vai agir com o Dan se ele acabar aceitando a proposta, aceitando ajudar? Como serão os próximos dias? E afinal de contas, depois do fim desse acordo, o Dan vai realmente conseguir deixar isso tudo pra trás? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!